Bom dia, quarto ano. Vamos iniciar mais uma semaninha de aula, né? E antes da gente começar o nosso novo assunto, vamos falar um pouquinho sobre a semana passada, né? Façamos a nossa semaninha de avaliações. Para começar, eu quero agradecer o desempenho de vocês, a preocupação em realizar as atividades de forma correta, bem feita, né? Eu não esperava menos de vocês. A gente vê aí durante as atividades a importância, né, que vocês dão. Agradecer aos pais pela parceria, por caminhar junto com a gente, né, nessa forma remota. Aos pais, aos tios, as tias da banca também que estão aí junto com a gente. Quem tirou dúvida, quem não precisou tirar dúvida. O resultado foi muito positivo das nossas avaliações. E é isso, graças a Deus, o resultado vem sendo muito positivo com essa forma remota que a gente vem trabalhando ultimamente. E hoje nós iniciamos a nossa quarta unidade, a nossa última unidade, graças a Deus, né? E eu espero que essa quarta unidade ela seja tão boa ou melhor do que foi as nossas segunda e terceira unidade. Nós vamos iniciar hoje falando sobre os animais, vamos falar um pouquinho sobre os animais vertebrados e algumas classificações. Vamos entender um pouquinho aí por que animais vertebrados. Espero que vocês gostem, que vocês entendam. E qualquer dúvida a tia está disponível para tirar, tá certo? Beijo! Vamos lá, quarto ano. Como a tia falou anteriormente, vamos iniciar aí um novo assunto. O primeiro assunto da nossa quarta unidade. Todo mundo com gás, né? Vontade. E, galerinha, nós vamos começar falando sobre os animais, né? O nosso assunto, né? Nós vamos entrar aí pra gente entender um pouquinho mais, entender mais sobre a questão dos animais. Então, a gente sabe que os animais, eles são seres vivos, né? E dessa forma, eles são formados por células. E essas células desempenham funções vitais, né? Para a sua sobrevivência. Respiração, alimentação, tudo isso aí, né? Faz parte dos animais. E existem inúmeras espécies de animais no nosso planeta. A gente sabe a vastidão de espécies de animais que existem no nosso planeta, né? E para estudá-las, a gente precisa agrupar as que apresentam as mesmas características. Então, nós dividimos aí, né? Agrupamos em características. E dessa forma, existem alguns critérios de classificação que são observados para determinar qual grupo cada espécie pertence. Então, um dos principais critérios de classificação é o habitat, ou seja, nós podemos dizer que existem animais vivendo na terra, na água e no ar. Então, nós temos animais terrestres, animais aquáticos e os animais que voam, né? No ambiente natural, nós podemos encontrar inúmeras espécies de animais, como cobras, pássaros, insetos, roedores, esquilos, sapos, entre vários outros. E esses seres vivos, eles estão adaptados a condições do ambiente, não é mesmo? Como a questão da luz, o alimento, o abrigo e a água. Eles estão adaptados àquela região. É tanto que muitos animais, se você tirar ele daquele habitat que ele está acostumado, ele não vai conseguir sobreviver em outro por conta dessas mudanças, né? E para melhor estudar, né, as várias espécies de animais, nós devemos considerar alguns critérios, né? Para determinar a qual grupo uma espécie pertence. Habitat, alimentação, locomoção, entre outros. Então, no caso do habitat, aí, como eu falei, nós temos animais terrestres, na questão do leão, nós temos animais aquáticos, o peixinho, e nós temos os animais aéreos, animais que voam, que é no caso da arara, não é isso? E aí, gente, de acordo com a convivência, né, com o homem, nós podemos classificar os animais em domésticos e silvestres. Os animais domésticos, eles são aqueles que já estão acostumados a viver perto das pessoas, ou seja, eles são criados pelo homem como animais de estimação. No caso, o cachorro, o gato, a galinha. E eles podem ser bem tratados, receber cuidados específicos, né? Porque a gente sabe que esses animais, se eles não tomarem vacina, se eles não houver um tratamento, um cuidado, eles podem transmitir doenças, viu? E os animais silvestres, né? Esses animais, eles vivem afastados do homem e eles dificilmente aparecem nas cidades. No entanto, nós encontramos algumas espécies em zoológicos, onde eles devem, por obrigação, serem bem tratados. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece, né? Muitos animais silvestres, galerinha,
foram tirados da natureza, né? E reagem à presença do ser humano. Por isso, tem até algumas dificuldades para crescer e se reproduzir em cativeiro. Isso acontece até levando à morte desses animais, dessas espécies. Então, vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre os animais vertebrados, né? Os vertebrados, eles são o quê? São os animais que possuem coluna vertebral e um esqueleto interno, que é formado por ossos e cartilagem. Exemplo, a galinha, o macaco, o peixe, o ser humano, né? O cachorro, o gato. Todas essas espécies são espécies de animais vertebrados. Então, os animais vertebrados têm características diferentes e eles podem ser divididos em 5 grupos. Nós temos os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes, né? E aqui a gente tem uma ideia, mais ou menos, da coluna, de como é a coluna vertebral do ser humano e do peixe aí logo abaixo, né? Então, os seres humanos, eles são animais vertebrados. E nós podemos perceber a coluna vertebral em nosso corpo quando nós passamos aí a nossa mão no meio das nossas costas. Se vocês fizerem isso agora, vocês vão sentir os ossinhos, né? E aí vocês vão compreender que é uma coluna vertebral. Então, vamos lá. Vamos entender aqui a classificação dos animais, como eu falei anteriormente. Então, nós temos aí os animais mamíferos. São animais vertebrados. Uma característica marcante é que eles respiram pelos pulmões, né? Geralmente, eles têm o corpo coberto de pelos. No caso, não do ser humano, né, gente? Possuem glândulas mamárias para que os filhotes eles mamem quando pequenos. E além de glândulas sudoríparas, que são aquelas glândulas que produzem suor, né? E também glândulas sebáceas, que produzem a oleosidade da pele e que envolve aí os pelos. No caso das aves, as aves elas são animais vertebrados, possuem o corpo coberto de penas e na maioria elas voam. Não é obrigatório todas as aves voarem. A gente sabe que tem aves que não voam, né? O pinguim, o pavão, eles não voam. São animais bípedes, ou seja, que se locomovem por 2 patas, né? Possuem apenas aí 2 patas. Não possuem boca nem dentes, mas têm bico e respiram pelos pulmões também. Os répteis são animais vertebrados. Geralmente eles vivem na terra e rastejam, né? Os répteis eles são ovíparos, ou seja, eles põem ovos, né? Tem o corpo revestido por escamas, carapaças ou placas duras, né? No caso da tartaruga são carapaças ou são placas duras, né? Compostos de queratina e essa mesma proteína que está presente na pele e nos pelos, cabelos e nas penas das aves, né? E um exemplo de répteis é o jacaré, a lagartixa e a tartaruga. Os répteis, gente, também, eles vivem na terra, mas muitos também habitam o ambiente aquático, que é no caso da tartaruga, né? Sua respiração é feita através dos pulmões, põem ovos em locais secos e cavam, né, a terra e escondem, no caso das tartarugas, para aquecer também esses ovos e proteger. E alguns eles põem ovos em locais rochosos, por serem também locais quentes. Os anfíbios são animais vertebrados também, ovíparos, né? Como a gente já entendeu que são ovíparos, são animais que colocam ovo, a maioria deles nascem de ovos, né? Só que nesse caso eles são colocados na água, viu? Quando eles são filhotes, eles vivem na água e respiram por meio de brânquias. E depois de alguns dias de nascida, eles iniciam aí um processo de metamorfose, que é no caso dos girinos, que viram um sapo, viu? O corpo muda, eles perdem a cauda, e aí essa cauda ela desaparece e vai surgindo aí os membros, que é braços e pernas, né? Que é quando eles se tornam adultos e passam a viver na terra e a respirar pelos pulmões e pela pele também. E os anfíbios, eles são conhecidos, os anfíbios mais conhecidos, é a rã, o sapo e a perereca. No caso dos peixes, são animais também vertebrados aquáticos, né?
que se movimentam por meio das nadadeiras, como a gente vê aí na imagem. Eles não têm pulmões e respiram pelas brânquias ou pelas guelras. Tá aí, ó. Na imagem também. Em geral, os peixes eles têm o corpo coberto por escamas e a maioria dos peixes eles são ovíparos. Então, não há espécies ovivíparos. Mas há espécies também ovivíparos, né? Que se desenvolvem um ovo que eclode ainda dentro do corpo da fêmea. No caso do tubarão, né? Os peixes eles podem viver em água doce, rios e lagos ou em água salgada também, né? No mar. E a carne do peixe ela é utilizada na alimentação, o óleo na medicina. Um exemplo é o óleo do fígado do bacalhau, que é muito utilizado na medicina. Gente, todas essas informações estão no nosso livro. Qualquer dúvida, dá uma lidazinha ou então entre em contato com a tia, viu? A atividade é na página 136, da 136 a 138. Qualquer dúvida estou à disposição. Lembrando que a gente está classificando os animais vertebrados de uma forma geral. Nós não estamos nos aprofundando especificamente. A gente está classificando em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, ok? Beijinhos e até a nossa próxima aulinha.